entendendo que o conhecimento de Deus é até certo ponto inato, qual a relação entre a revelação de Deus e o nosso conhecimento? A revelação agrega algo novo Nossa. em nosso conhecimento? Ela apenas restaura a nossa volição, razão e emoção? E o quão importante é o conceito de relacionamento pactual para esse tópico? Nossa, ele fez a pergunta para a gente dar um curso, viu, Pedro? E é a última, né? O Kaique já falou, é É, a última, provavelmente, que não vai dar tempo. Já foi é, a atenção, né? ele deixou para última, né? Essa daí eu gostaria de responder por escrito a ele, né? E ganharia mais tempo. Bom, primeiro tem que ter cuidado com o sentido de inato. Né? Na filosofia moderna, né, inatismo, né, por exemplo, o inatismo cartesiano, né, nós nascemos com certas ideias, né, e a ideia mais fundamental é a ideia de Deus, né, mas nós nascemos também com ideias, né, de objetos matemáticos, objetos geométricos, isso é inato, tá? Em João Calvino, lá nas Institutas, logo na abertura, no livro 1, tá, no capítulo 1º, não é bem isso que ele está pensando, tá? Ele não está pensando nessa concepção moderna, né? Não é isso que está passando ali. Conhecimento inato é a imago Dei, né? Está vinculado à aliança, ao pacto. O fato de termos sido criados com Deus, trazemos ele à sua imagem. Por exemplo, dificilmente eu acredito que uma criança de 6 meses de peito, né, de neném, teria alguma coisa de conhecimento de Deus. Né? Então, eu não seria isso, talvez, se você olhar, claro, né, a linguagem bíblica, né, da boca dos pequeninos, suscitasse força, perfeito louvor, ou, né, o ímpio desde o ventre já nasce proferindo mentira. Se você toma isso como um dado factual, então você está dizendo que as crianças têm um conhecimento tal que o adulto também tem. Né? Mas não me parece que é isso que os autores bíblicos estejam dizendo. Né? Pelo contrário, o que eles estão dizendo é que ambos têm algum tipo de conhecimento, eles são criados à imagem de Deus e trazem isso. Que tipo de conhecimento é esse? Você pode chamar de inato, mas não no sentido filosófico, não no sentido moderno. Tá? É a impressão, né, da imagem de Deus em nós, digamos assim. Em Calvino ele chama isso da semente da religião. Né? Essa semente da religião, ela precisa ser alimentada de tempos em tempos, como diz o próprio Calvino no livro 1, capítulo 5. Deus instila gotas em nós, né, para apresentar cada vez mais e ficarmos indesculpáveis da sua presença. Né? Isso é comum, aí sim faz sentido a gente entender agora como Paulo representa isso em Romanos capítulo 1, como o salmista apresenta isso em outras passagens. Então, parte dessa pergunta é, o conhecimento que eu tenho de Deus, ainda que ele esteja em mim, tá, esse conhecimento vai ser desenvolvido à medida em que eu estou crescendo, contato com o mundo dele. E contato com outros também, na medida em que eu tenho outros. É por isso que talvez eu acredite aqui, Pedro, que o sentido de sensu divinitatis como uma faculdade, tal como a faculdade cognitiva, a faculdade da linguagem, seja tão adequado. Tá? Eu sei que foge um pouco da concepção que a gente adota, mas assim, como eu não nasci falando. Santo Agostinho, lá nas Confissões, como aprendi a falar? Tá? Não está aqui, está mais longe de mim. Como aprendi a falar? Né? Ele via falando, mas o Senhor que lhe ensinou. Ele diz, aprendi a falar antes mesmo de ser em contato com as gramáticas. Né? Ele via as pessoas se dirigia para os objetos, falava, expressava o rosto, ele ia tentando domar a boca, né? É isso que ele coloca lá nas Confissões, e depois ele fala. Então, é uma faculdade. Né? Temos essa faculdade, a faculdade da linguagem. Em contato com o mundo, a gente vai aprender a falar. A faculdade cognitiva, tá? Ou faculdades cognitivas, faculdades sensoriais. Tá? Então, me parece que esse conhecimento de Deus é tal como uma faculdade, ele está dado em nós, mas ele vai despertar. Né? Me permita citar, quando Van Til, lá no Porque Creu em Deus, faz essa crítica. Você acredita em Deus porque você foi criado num ambiente cristão. Exatamente. Se eu creio que Deus tem um decreto, então ele me colocou num ambiente em que eu, né, se eu sou um dos seus eleitos, que eu iria desenvolver a crença nele. Então, essa faculdade. Como isso se relaciona, que é a segunda parte da pergunta, Kaique, com o conhecimento que nós temos de Deus, né? Não é isso? Isso. Ora, é claro que não tem... É claro que tem que ser, tal, citando aqui novamente João Calvino, né, nas Institutas, no livro 1. Né? Ele diz assim, é difícil a gente saber quem tem precedência, o conhecimento acerca de Deus ou o conhecimento de nós mesmos.
Né? Conhecer a Deus é conhecer a nós mesmos. Se relaciona dessa maneira. A menos que Deus tenha instilado em nós o seu conhecimento, nós não poderíamos conhecê-lo. Tá certo? E a parte final da pergunta? Se quão importante é o conceito de relacionamento pactual para a discussão desse tópico? Nossa, né? Ele é o coração dessa conversa. Né? O pactualista, ele chega a sorrir, né? Na hora que falou disso, o aliancista falou assim, nossa! Diz assim, rapaz, o que é que você acha disso? Meu amigo, isso é o coração do evangelho. Né? Ou seja, o fato de Deus se dirigir a nós, o fato dele ter nos criado, ter nos resgatado, ter vindo até nós, ter assumido a forma humana. Né? Se isso não é pactual, então não há evangelho. Né? Nós temos um Deus distante. É por isso que eu gosto da linguagem, e aí me permitam, né, os menos, né, afeitos a isso, é por isso que eu gosto da linguagem da confissão no capítulo 7. Ainda que nós devamos a Deus, como criaturas racionais, obediência a Ele, né, aprove ao Senhor, né, por voluntária condescendência. Né, eu amo essa expressão. Voluntária condescendência, fazer conosco um pacto. Tá? Ou seja, Deus poderia simplesmente dizer assim, olha, eu sou o seu Deus e fim de papo, né? Me adore. Mas não quero saber. Mas Deus não é um déspota, não é um tirano. Né? Por uma voluntária condescendência, fazer conosco um pacto, fazer conosco uma aliança. Então, não há, né, forma de conhecer a Deus se não seja por esse meio. Deus em nosso favor, Deus vindo a nós. Tanto crente quanto incrédulo tem conhecimento de Deus. Tá? São distintos, são. Né? Os cristãos nascidos de novo, justificados por Cristo, né, têm agora o conhecimento salvífico porque eles, né, foram restaurados no pacto. O conhecimento incrédulo está na violação do pacto. Então, o conhecimento que eles têm acerca de Deus, nesse sentido, né, ainda lembrando do frame, é diferente do nosso, sim. Né? Mas não dá para falar para eles acerca de outras coisas, acerca do evangelho, do reino de Deus, sem isso. Né? É falar no vazio. É por isso que nós não apelamos às coisas outras, né, senão aos fatos do mundo que conduzem ao evangelho. Né? Quando eu falo para o incrédulo, eu não estou trazendo Deus para dentro dele. Eu não estou trazendo o conhecimento de Deus para dentro dele. Né? O Senhor já está lá. Né? Ele é como um menino brincando com uma boia, né, cheia dentro da piscina, querendo afundar a boia, mas a boia vai sair, vai soltar, ela vai aparecer. Né? Como um barraco de taipa, né, de barro, tentando tapar os buracos, mas a luz vai aparecer ali, ela está lá. Tá? Então, não dá para a gente pensar de outro modo. Aqui, sim, me permita ser, né, aí, o aspecto dogmático, como eu falei. A Escritura mostra isso do começo ao fim. Tá? Deus, né, se relaciona conosco de forma voluntariamente condescendente. Tá? E ele não pode fazer isso sem um pacto. Afinal de contas, como é que o eterno se interage com o tempo, com o temporal? Como é que o Espírito interage com a matéria? Tá? Como é que o Deus Santo interage conosco? Tá? Somos pecadores e ainda que justificados. Né? Então, como é que aquele que está sentado acima do trono, no trono, acima de todos os céus, pode se inclinar para a terra para ver os filhos dos homens? Tá? A menos que seja por um ato de voluntária condescendência. E esse ato de voluntária condescendência alcançou a encarnação. Então, ou seja, o Senhor da Glória, né, nasceu em condição baixa, sofrendo as misérias deste mundo, para que pudéssemos ser resgatados por Ele. Então, essa semana, eu fazendo na devocional, lendo lá o Salmo 24, quem é esse Senhor da Glória? Paulo reflete, né? Rapaz, os príncipes deste mundo não sabiam quem ele era. Então, maior ato de condescendência, o Deus da Glória encarnado, assumindo a condição baixa, não porque ser humano é baixo, né, mas porque tem que deixar de lado a sua glória, né, a ausência da necessidade, a sua aceidade, né, para ter carências, né, para ter proteção, para ter fome, para ter sede, para ser traído, né, para vivenciar. Por outro lado, para também provar, né, o sabor do mel, o gosto do açúcar, né, enfim, nada mais condescendente do que isso, tá bom?